Beleza? Salve galera! Sentiram saudade aqui do Raga Papo? Pois é, voltamos. Voltamos trazendo mais uma conversa, um bate-papo na promoção de alguma produção cultural de jogos aqui do Brasil. E calhou que a figura que vai estar aqui com hoje é também da região do estado do Pará, da região norte. Parece assim que é carta marcada, mas a culpa não é minha, não. A culpa é do Lucas, ele depois se explica porque ele fez esse jogo de carta marcada aqui. Calma, Lucas, tu vai ter teu momento para te defender. Mas aqui estamos nós, reunidos, para fazer mais um Raga Papo. Hoje, em parceria com o Lucas, afinal de contas, quem articulou esse momento foi o Lucas, então, naturalmente, ele deveria estar aqui. Por quê? O que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre a campanha de financiamento deste jogo que está aparecendo aí na tela para vocês, o Vitruvius, que está já em campanha aberta no site do Meeple Starter, que logo logo a gente vai mostrar na íntegra para vocês darem uma conferida. Mas antes, deixo aqui apresentar a pessoa convidada, que é o José Alves, e depois eu passo para o Lucas se defender. Tá bom assim? Vamos lá. Zé, dá uma boa noite aí pra galera. Diz quem é tu na fila do pão desses jogos de board game por aí. Eu até brinco, Rodrigo, que eu não tô nem na fila do pão, tô na fila para entrar na fila do pão. Mas assim, cara, eu também sou escritor, né? Escrevo literatura infanto-juvenil. Utilizo toda essa nosso imaginário aqui da região, que tu bem conheces, né? As nossas lendas, o folclore, os mitos que nós temos, e dou uma capa para eles de forma épica, né? Que eu fui muito influenciado por escritores como Philip K. Dick, né? Como o próprio Tolkien, tá bom? Que eu admiro demais em um próprio livro, foi o meu primeiro, que é o meu carro-chefe, que é o Crônicas de Aça. Ele já tem três unidades, né? 3 volumes. E eu escrevo muito sobre esse universo aqui amazônico. E brasileiro também, né? E também, em 2016, eu redescobri o hobby de jogos de tabuleiro, quando eu percebi que muita coisa tinha avançado e eu tinha vivido um hiato entre a minha fase de criança, né, minha adolescência, até a minha fase adulta. Em 2016, eu começo a criar um estúdio de desenvolvimento de jogos de tabuleiro, que mais na frente, por questões, né, que aconteceram comigo, com a minha esposa, viria a se chamar de Ilanauta. Bom, em 2021 nós lançamos o Onde Foi Parar Meu Osso, também para financiamento coletivo. Tá bom? Foi distribuído para o Brasil inteiro, ainda continua sendo vendido, inclusive na plataforma da Meeple Starter agora no financiamento. E esse ano eu vi que seria o ano do Vitruvius. Tá bom? Um jogo quebra-cabeça mesmo, em 3D que eu chamo. É cheio de desafios, tanto individuais quanto coletivos. E hoje a gente vai apresentar ele para o público, né? Então, galera, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Lucas é um cara sensacional também, que eu tenho muita vontade também de conhecer pessoalmente, assim como outras pessoas que eu fiz amizade, que eu converso, que eu trato, né? Às vezes estou falando diariamente, mas ainda não tive a oportunidade de apertar a mão. Como apertei já a tua, Rodrigo, já. Tá bom? Numa entrevista, eu conheço teu trabalho aí, é fantástico também. Show. Antes de a gente começar, dá o espaço pro Luquitas dar boa noite aí pra galera. Lucas. Bom dia para quem dia, boa noite para quem de noite, boa madrugada para quem não dorme. Hoje eu estou aqui invadindo o Raga Papo, né? Mas eu, como eu já tinha falado com o Raga, eu queria fazer alguma coisa, alguma oportunidade para poder ajudar o José Alves. Faz muito tempo que eu conheço ele, desde o início do RB, né? Acho que quando eu iniciei o RB, acho que uma das primeiras pessoas com quem eu conversei foi com o José. E aí ele mandou alguns livros para mim, sensacionais, mandou até livro a mais, para eu poder, se eu quiser doar, se eu quiser entregar para alguém de presente. Eu fiz isso, inclusive. Eu peguei para uma amiga minha e entreguei alguns livros teus também. Ela adorou teus livros. Eu já sou louco desde o início.
de ver se tornar realidade vários jogos do José, principalmente dos ratinhos lá, e eu sou fascinado naquele jogo, mas a gente não tá para falar dos outros jogos, e sim do Vitruvius. E quando ele falou da oportunidade do Meeple Starter, eu falei assim, cara, eu vou matar dois coelhos numa cajadada só, aqui. E aí a gente aproveita falando do Vitruvius, ajudando o José, e também ajudando essa nova plataforma da Meeple Starter, que é do pessoal da Ludens. Eu já conheço também o pessoal da Ludens, é super gente fina, sempre tá aí. A maioria dos jogos de board game, quando o pessoal vai fazer a produção, incrivelmente vai fazer com a Ludens, porque material é mais barato, eles já realmente mexem com isso, eles dão ideias de como poder fazer o material. E, cara, acho que caiu muito bem de estar essa plataforma agora, né? Já adiantando um pouquinho da minha opinião em cima. E, pô, cara, aqui vou estar ajudando 3 amigos. Vou estar ajudando o José com o jogo dele, vou estar ajudando o pessoal da Ludens Spirit e vou estar ajudando o Hagabashi mais uma vez a falar de um jogo sensacional que é esse jogo. É isso aí. Então, galera, vamos começar aqui a apresentação. Tá aí, vocês estão vendo aí na tela em destaque a página de financiamento. Para quem está tão somente acostumado ao Catarse, que é o que mais o pessoal usa aqui no Brasil, mas também tem uma outra plataforma que é o Kickstarter, que é mais para gringo, também é muito utilizado pela galera de fora do Brasil, mas aqui no Brasil mesmo a gente tem mais familiaridade com o Catarse. Tem o Apoia-se, mas o Apoia-se é muito mais para aquelas campanhas recorrentes. Eu raramente vejo uma campanha pontual. E aqui estamos com o Meeple Starter, se apresentando como uma alternativa de plataforma para promoção de campanhas de financiamento coletivo. E aí, vocês estão vendo o layout bem interessante, bem diferente, mas eu antes vou ler aqui um resuminho do jogo do Vitruvius para a gente começar a nossa brincadeira. O texto diz o seguinte: em Vitruvius Board Game, você é um acadêmico competindo no maior concurso de arquitetura de Roma para ter a honra de ser o aluno destaque do mestre Vitruvius, arquiteto romano do século I a.C. Vitruvius deixou como legado a obra Sobre Arquitetura, uma obra ampla composta de 10 volumes sobre diversos assuntos ligados à educação, o arquiteto, as estruturas e a natureza. Portanto, prepare suas habilidades de estratégia e destreza para vencer neste jogo. Monte estruturas obedecendo a conceitos de estabilidade, utilidade e beleza. Mas cuidado, seu projeto não deve ser apenas bonito, ele deve resistir a cada novo andar criado. Tá aí esse prelúdio para vocês, e aí eu, enfim, vou dar o troco no Lucas. Lucas, chegou a sua vez de você fazer as suas perguntas desnorteadoras. Cara, eu vou começar a perguntar qual foi a primeira inspiração para esse jogo do Vitruvius? Como que do nada vem esse jogo para ti? Pô, cara, legal a pergunta, né? Vitruvius aconteceu por acaso. Eu tenho o meu quarto livro, ele é chamado Amazonópolis, uma aventura no fliperama. E é uma homenagem aos videogames da década de 80, década de 90, né? São muitas coisas que eu coloquei ali, muitos fanservices que eu coloco ali, quem jogou muito vai conseguir encontrar. E uma das homenagens que eu faço no livro é sobre um jogo de arcade chamado Elevador Action. Não sei se vocês lembram. Elevador Action era um arcade, um espião descia através de uma corda num prédio e aí tinha que roubar os planos secretos dentro desse prédio. Ele entrava em elevador, saía andar por andar, enfrentava os agentes ali do governo. Até o final ele tinha que descer todos os andares. Eu queria fazer um jogo baseado no Elevador Action. Aí comecei a criar uma estrutura. Eu peguei FOA, uns cubos que eu tinha comprado da Ludem, comecei a montar. Quando eu olhei a montagem, a estrutura, eu disse, meu Deus, aqui tem outro jogo. Não é isso que eu quero. Eu estou encontrando um padrão de montagem. Tem esse cubo com esse outro cubo.
tem uma plataforma que eu boto em cima, tem outro cubo, tem alguma coisa aqui diferente. Aí eu dei uma pausa no que eu estava fazendo e fui pesquisar um pouquinho sobre engenharia, né? Engenharia, arquitetura. De repente tem alguma coisa aqui. E aí descobri o Vitruvius. Tá? O Vitruvius apareceu e eu fui mergulhando cada vez mais em quem era esse homem, qual era a profissão dele, o que ele fazia. Ele vem de Roma. Eu gosto muito de tudo que vem de Roma. O tema me fascina. Tá? Pela cultura, pela política, pela economia, por tudo que eles fizeram. Isso me fascina. E isso calhou. Né? E aí eu tenho um irmão chamado Thiago, que ele é engenheiro civil, e eu fiz contato com ele também. Disse, Thiago, olha, eu estou aqui mergulhando, eu estou querendo fazer um jogo de construção que envolva destreza, eu acho importante. Eu acho que é um jogo mais familiar, que eu posso estar quebrando cabeça também. Aí eu tenho essa estrutura, tem uma base, uma coluna, tem uma estrutura meio engraçadinha no meio, uma trave e tal. Cara, o que é indispensável a gente ter numa estrutura dessa? Aí ele falou isso, José, tem a coluna, essa estrutura tu pode manter que é o capitel, e a arquitrave, que é como ele chama, seria interessante. Mas, pô, tá aí. Aí eu comecei a produzir o jogo com peças de brinquedos de madeira. Eu mesmo serrei, pintei, fui criando aos poucos, né? E aí, isso está vindo desde 2017, gente, esse jogo. Sendo manipulado, desenvolvido, mudado, e chegamos nesse formato aí. Então, Vitruvius foi um jogo que saiu por acaso de um outro jogo que ele ia criar sobre um arcade, que de repente, né, hoje apresenta conceitos também de arquitetura. E é muito interessante quando eu jogo com arquiteto, é muito bacana também. Ele me traz outras informações que às vezes eu não desconheci, inclusive, né? Boa. Posso ir, Lucas? Pode, claro, pode ir. Beleza, vamos lá. Zé, deixa eu fazer um comentário. Quando eu botei o olho e vi essa relação de estrutura e arquiteto, hoje eu tive a oportunidade de ver um vídeo. Nossa, eu sou engenheiro civil e me deu um frio na espinha quando eu vi esse vídeo. Um cidadão em um prédio resolveu demolir um dos pilares exatamente na seção que fica no andar do apartamento dele, porque ele estava incomodado que atrapalhava a vista, porque fizeram uma varanda do quarto dele e na ponta, na quina, naturalmente o pilar, onde ficaria o pilar para fazer a sustentação da estrutura do prédio. Ele foi lá e quebrou o pilar todo. Eu fiquei olhando aquilo ali, meu Deus do céu. Vitruvius não aprovaria, mas isso porque ele tem a estabilidade como a firmitas, né? A firmeza na estrutura. Esse conceito é trabalhado no jogo, né? A firmeza é você estar colocando o componente de construção da melhor forma possível. Agora, tem jogador que é um pouco mais caótico, como esse senhor aí, que coloca de qualquer jeito. Não, ainda mais que é brasileiro, né? Aí quer colocar meio torto. Enfim, tem isso, né? Mas assim, é muito bacana que, por exemplo, tu acabaste de trazer um dos conceitos, né? Que é a estabilidade, por exemplo, né? Exato. Que para subir mais a estrutura, tem aqui a capa, né? Aqui da caixa, né? Para subir a estrutura, eu preciso de estabilidade. Sem estabilidade, eu vou derrubar a estrutura. Exatamente. Pô, legal isso. Tu estás trazendo um conceito da construção para dentro de um jogo. Cara, inevitavelmente tu vai estar ensinando as pessoas esses conceitos. Ele além de lazer, ele é educativo. Meus parabéns, viu? Essa é uma das ideias, viu, Rodrigo e Lucas? Também ampliar o olhar dele para além das mesas do hobby, né? Mas para a sala de aula, para uma discussão com uma galera, né? E isso pode ter muito desdobramento, cara, muito desdobramento. Show. Luquinhas, eu acho que praticamente essa conversa que eu tive com ele foi a minha pergunta. Pode fazer a tua. Cara, não, eu vou até... eu tô vendo uma série na Netflix
chamada Jogo do Diabo, que é um reality show lá da Coreia, e, tipo, é só pessoa gênio. Eles estão lá, né? E tem aí vários jogos, inclusive até jogos de tabuleiro, que você pode jogar, tem livro para o pessoal ler. E, cara, tem uma parte que, dentre eles, é um arquiteto. E calhou de repente, do nada, eu vi esse episódio mais ou menos hoje, e aí a gente está falando agora de um jogo de arquitetura. Então, isso mostra mais ainda. E uma coisa que, Raga, tu pode subir um pouquinho a imagem? Posso, Eu posso sim. adorei ver um personagem aqui. O José sabe como que eu sou. Esse Não, aqui? para baixo mesmo. Pra Não, baixo, para tá. baixo. Aí, para cima, volta para cima. É Volta a cadeirante, Rodrigo. Exatamente. Eu sou muito fã quando chegar nessa parte de acessibilidade, Tá. né? O José sabe muito bem disso. E, cara, quando eu vi a cadeirante aqui, eu falei, caraca, que bom. Tem um personagem em cima, né, da acessibilidade. Então, tu tem como falar um pouquinho dos personagens? Eles têm habilidades próprias? Eles têm alguma coisa que diferencia um do outro? Como que é essa escolha dos personagens? Os personagens, para mim, como sou escritor, eles têm umas coisas que às vezes até eu não me permito, né? Teve muita gente que, até quem desenhou, que foi o Igor, né? Que tá de parabéns por toda a arte que fez, que vem me acompanhando aí durante um bom tempo. Ele queria dar nomes aos personagens também, de uma certa forma. Não, mas esse nome eu acho melhor e tal. Mas nome para mim é uma coisa muito particular, entendeu? Quando eu crio meu personagem. Então, é uma coisa que é difícil eu compartilhar, assim. Porque eu queria imprimir alguma coisa porque eu vivi aquilo, né? Então, por exemplo, a Áquila, que está em cima, até minha esposa disse, a Tássila, disse, José, tu coloca, por exemplo, você colocou aquele rapaz lá que ele é obeso, né? Tá ali em cima, né? E colocou a cadeirante também lá em cima. Você faz essas coisas. Não, é justamente eu estou fazendo de propósito para chamar a atenção, né? Por que ela não pode estar lá em cima? Não é isso? E ele também, né? Por que eles não podem? Eles podem, né? Eles podem também. Então, isso também é uma provocação também. Então, a Áquila foi muito da minha experiência durante alguns anos desenvolvendo aulas de informática para PCD, para todo tipo de dificuldade motora que as pessoas tinham, então visual, então auditiva. Então, eu fui professor durante alguns anos numa associação aqui em Belém, né, chamada APPD, né? Então, durante esse período, eu convivi muito mais intensamente com mais pessoas, né, com mais PCDs. E todas essas pessoas que vocês estão vendo aí são recortes da nossa sociedade, né? Porque também isso foi uma discussão que nós travamos. Eu poderia colocar todo mundo com características, né? Fazendo uma pesquisa, características do romano, da romana da época, né? Poderia estar fazendo esse processo, né? Mas a gente entende também que o jogo é um jogo de fantasia, né? E eu escrevo fantasia, eu escrevo ficção, então esse universo eu vou mexer também dando esse toque que eu faço. Então a minha indicação sempre para o artista foi nesse sentido, né? Eu vou povoar com a nossa gente, né? Com a nossa galera. E a nossa galera é diversa, entendeu? Muito diversa. O Raga pode fazer a sua. Vamos lá, deixa eu baixar aqui para uma coisa que me chamou a atenção, que são os componentes do jogo. Tô vendo aqui muita coisa, inclusive até os pilares podem ser meio que misturados às cores. Tu pode dizer pra gente o que a galera pode esperar dentro dessa caixa? Legal, Rodrigo. É assim, essa parte dos componentes é o componente básico do jogo, né? Isso é uma coisa que eu precisei imprimir no financiamento, porque assim, eu não gostaria de, como às vezes acontece, né? Construir um monte de coisa para o jogo e depois começar a cortar essas coisas para virar meta estendida. Não tem isso no Vitruvius, tá? Se vocês olharem, por exemplo, bem tranquilidade lá a parte de meta,
vocês vão ver que eu estou trazendo um conceito chamado módulo. Deixa eu baixar Né? para lá. Ou seja, isso. Bora ver aqui. Depois dos personagens, Gameplay, isso. guia de Gameplay, jogo, na mesa. isso, é na mesa. Aí vai chegar aí, ó. Começou aí. Aí tu pode ir lá para baixo, porque é a subida, né? Começa por cima, mas tem que ir lá para baixo, porque tem que subir, né? Tá aqui. A gente fez ao contrário, né? O cara desce, porque se o cara. Porque o financiamento ele começa de cima, aí o cara vai descendo, é meio esquisito, né? Parece que eu vou descendo, não, eu quero subir, né? Daqui o Vitruvius vai começar a subir. Então, nessa primeira parte, os componentes básicos do jogo são 40 peças de construção, né? São 70 cartas. O tabuleiro, que é a estrada de pontuação do personagem, que é essa aqui, né? Estrada romana. É uma das construções romanas também que me fascina, a estrada, né? No verso da caixa, nós optamos por isso também, você tem o tabuleiro, beleza? Esse é o tabuleiro básico que vem aqui impresso no fundo da caixa. A gente precisa procurar explorar ao máximo os componentes, porque também nós somos um estúdio independente. Né? E não é só por isso, é porque também a gente quer usar de forma inteligente e, ao mesmo tempo, buscando o melhor custo para poder oferecer o produto. Então, um tabuleiro separado, mas pode ter tudo que você possa imaginar, mas isso vai aumentar a quantidade de componentes e talvez não seja também tão prático, né? Aí se você subir um pouquinho lá, sobe lá para 35, por favor, aí você sobe lá, 35 é a meta básica, né? Isso. Aí, ó, 38. A gente vai entregar 3 novas configurações de terreno. Isso vai mudar o jogo. Isso aumenta a rejogabilidade assim de forma absurda. Porque cada edificação, no mesmo terreno que eu te mostrei aqui no fundo da caixa, nunca é igual. Sempre a edificação no final muda. Isso é muito interessante. Imagina se eu ofertar mais configuração, né? Aí com 40k, né? Se eu não me engano é 40k. Isso. A gente vai ofertar uma carta de consulta, tá bom? Uma carta de consulta rápida, que também pode ser usado para acelerar a partida. Todos esses itens a partir do jogo base não tem problema, digamos assim, mas só vão acrescentar melhoria no jogo, né? Aí vamos subir de novo, por favor. Ó, esse é o primeiro módulo, que eu chamo de Augustus. Esses são os superpoderes, né? Que o Lucas até perguntou. Os personagens têm superpoderes? Bom, o jogo ele foi comparado também visualmente ao Santorini, né? O que me deixou muito feliz. Eu sempre digo isso. Todas as vezes que a gente produz um jogo e ele é comparado a um outro jogo de qualidade, de sucesso no mercado, eu fico super feliz. Né? Mas ele é bem diferente do Santorini. Ele não tem comparação alguma com o Santorini, a não ser talvez chamar a atenção para as artes, né? Com respeito a isso. Mesmo assim, esse módulo, se você adicionar no jogo, ele vai dar um superpoder para cada jogador. Por quê? A inteligência de cada personagem é a inteligência do próprio jogador. Tá bom? O personagem não tem um poder. Né, o que me faria criar um outro jogo, se eu fosse fazer isso. E optei por tentar levar para o Vitruvius também um aspecto competitivo. Tá bom? O Vitruvius, ele tem também esse meu desejo, pessoal, dele ser um jogo que pode ser jogado de forma competitiva. Como é o Carcassonne, como é outros jogos que são utilizados de forma competitiva. O próprio Catan também, né? Hoje é utilizado de forma competitiva. Então o Vitruvius também foi pensado e construído para ser jogado em campeonato também, criar campeonato, fazer liga, entendeu? Foi para isso. E a gente vai, inclusive, em novembro, fazer o primeiro campeonato aqui na Ludoteca SideQuest, viu, Rodrigo? A gente vai fazer esse campeonato aí. Show. Quero ver como a galera se comporta com o campeonato, entendeu? Tipo assim, competindo. Né? Então esse é o primeiro módulo, você pode adicionar esse superpoder para você como jogador durante a partida, uma vez só. Por que só uma vez? Porque eu continuo apostando na inteligência do jogador e não dele ficar adicionando a ele acessórios que são do personagem para ele ganhar a partida. Aí vamos lá para o próximo lá.
Aí o segundo módulo é o áureo. São as moedas de madeira do Vitruvius, né? Aqui você vai ter a possibilidade de, com uma moeda, realizar uma determinada ação ou um conjunto de ações, uma vez por partida também, tá bom? Para te ajudar, por exemplo, a combar com as cartas, né? Conseguir mais pontos. E é só uma moedinha mesmo que pode adicionar esse módulo, tá bom? Aí em cima, aí nós temos o primeiro personagem extra que vem direto de Assa, que é o Kumin. Um personagem escrito em 2007, que ganha um crossover, ele entra num portal e cai Hum. em Roma, do Vitruvio. Esse é o nosso personagem aí, né, o nosso brasileiro também, nativo, né, Ele, habitante ele, do Brasil. ele literalmente ele pega aquelas pirâmides que eles têm e quando vai ver, ele não está na pirâmide mais, ele já está na Grécia. É interessante isso. É uma Cara. coisa que a gente vê eu vejo até o pessoal falando muito hoje em dia isso, né? Que são as comparações das regiões, como que a construção de alguns locais astecas, incas, maias e outros indígenas que está tendo, que o pessoal está achando, e que é idêntico ao do Egito, ao da Grécia, ao do Japão. Acho que tem até um local na Nova Zelândia, não, Nova Zelândia, que é perto da Oceania, acho que é isso, Uhum. que é idêntico, né? E até eu sou fascinado pela parte de astronomia, gente. E aí são as mesmas combinações das constelações do céu. Então, cara, é muito louco ver isso. Desculpa até te interromper, José. Não, mas é legal porque, assim, em Assa, em Crônicas de Assa, tem uma introdução lá, né, que existem alguns locais escondidos na mata que levam até Yassa e a outros mundos, né? O primeiro portal que aparece em Assa é o nome que dá o livro, né? Que é o Olho d'Água. O Eduardo Catu se perde na mata, é envolvido através de um olho d'água e aí ele entra nesse olho d'água, vai para o portal que vai cair em Assa. Então Kumin encontrou um portal acidentalmente e caiu em Roma do Vitrúvio no século I. E ele está aí. Espero que ele seja que essa meta seja batida para ele ir para o jogo também. Tá E o mutado. 52. Mutado, isso. É. E em cima são dois secretos que a gente vai divulgar depois do financiamento. Tá bom? Depois a gente vai mandar produzir e aí a gente mostra. Tá bom? Sim. Aqui é muito legal isso aqui. É o gridio, né? Que em italiano é cinza, tá? É o gridio. Eu não tenho sotaque italiano, né? Gridio. Pior que eu tenho família italiana, eu tenho É, parte da família italiana, mas não tenho sotaque de francês, cara. Aí tudo bem. aí tu pode me ajudar depois como é que fala? Gridio. Então, assim, cara, é muito legal, porque assim, na carta, as cartas, o cinza, ele é como se fosse o Coringa, né? Ou seja, ele representa qualquer cor no jogo para você montar o projeto ali no tabuleiro. E aí, eu resolvi colocar também, sair da carta só, né? Sair da carta que tá lá só impresso e colocar ela de nível físico, cara. Então, isso aqui, como é protótipo, eu pintei, né? Uhum. Então, ela é o grid, né? Arquitrave. E tem também o grid coluna, né? Parece que dá uma Hum. azulada quando eu coloco, aquele reflexo engraçado. Mas é porque é uma peça protótipo, né? Então, você adicionando peças cinza, que podem ser qualquer cor, isso vira o jogo também de uma forma muito legal, sabe? Então, e por fim, né, aí entra a primeira micro expansão do jogo, que é o Estilobato. O Estilobato, ou Estilobata, é uma base, né? Que fica ali próximo da calçada, às vezes até confundida com a calçada, né, dos templos.
romanos, gregos e vai, né? É sempre uma construção, né? Uma influência egípcia, grega, depois romana, e a coisa vai, né? Porque Vitrúvios, ele documentou o que estava acontecendo na época, né? Aí o pessoal às vezes me questiona, por que Vitrúvios é o pai da arquitetura? Não, é o pai da arquitetura romana. Mas é porque ele foi um dos que tiveram a felicidade de encontrar os escritos dele, os tratados dele, né? Se eu não me engano, encontraram no século XV, se eu não me engano. E aí, quando você olha, principalmente em Belém, né, Rodrigo? Você vai na Basílica de Nazaré, você vai em várias estruturas, do próprio Lange, né, o Antônio Lange, alguém me chegou vocês para mim, José, por que tu não fizeste um jogo sobre o Antônio Lange, né, o arquiteto do rei, né, oficial, né? Eu disse, não, porque também ele bebe, de uma certa forma, também nesses outros conceitos anteriores. Então para mim, o meu chamado, o que fez sentido para mim nesse momento foi falar de Vitrúvio, né? É que eu realmente bem apaixonado pela questão de Roma, adoro demais. Eu tenho vontade de ir vou lá qualquer dia. Tenho muita vontade de conhecer. E aí, subindo, né, essa primeira microexpansão, você vai aumentar a jogabilidade. Aí agora começa a parte que vai melhorar o produto, tá bom? E eu deixo sempre muito claro aqui, né? Eu estou melhorando o produto em si, né? Mas eu não estou querendo criar metas apenas gourmet, né? Para dizer que eu tenho uma meta, né? Então eu quero oferecer uma caixa maior, sim, para poder a gente ter mais conforto nos componentes, né? E em cima, um forro de caixa com uma ilustração bacana, linda, né? Para compor também toda essa imersão do jogo. E a última meta até agora seria invernizar, né? Passar o verniz em alguns itens ali que vai deixar a caixa assim fantástica, muito bonita. Bom, mais do que ela já é. Show. Então, Lucas? Deixa eu ver se... Inclusive, o verniz localizado, ele pega na parte também de acessibilidade, né? Porque aí a pessoa que tiver baixa visão, alguma coisa, ela pode tocar no verniz, né? Para poder ver como que é a arte. Eu bato muito nesse ponto também quando eu vejo a parte do verniz. Cara, e tem outras pessoas também junto contigo nessa empreitada, né, o Zé? Você tem como falar também dessas outras pessoas que estão contigo? Por exemplo, são pessoas... Eu tento também criar um outro movimento, né, que fortaleça essas iniciativas. Não é fácil, né? A gente sabe disso, qualquer outra iniciativa, independente do local que você esteja, não é simples. Mas são pessoas, por exemplo, que já vêm me acompanhando há muito tempo, né? Por exemplo, a Lívia e o Flávio, o próprio Fernando lá da SideQuest, o Felipe Mendes, que é um cara que tem mais de 30 anos de estrada de desenvolvimento de jogos digitais. Né? Recentemente jogou o Romero comigo, que é um cara, né, que tem uma referência em desenvolvimento de jogos internacional, não é só nacional, é um paraense também. Marília e o Lucas, cara, uns caras sensacionais aí que criaram um canal e tem 2 vídeos deles super didáticos, um sobre um resumo das regras. Quando o pessoal me pergunta alguma coisa, eu mando esse vídeo, né? E outro, ele fez um gameplay assim, ele fez tipo pontuação digital, aparece na tela a cara do personagem. O Rodrigo Garcia, um gamer de mão cheia, né? Foi jogar o jogo, ficou doido pelo jogo, nunca me esqueço. Ele mandou no outro dia umas 3 páginas dando sugestões para melhorar o jogo, entendeu? Acho que ele não conseguiu dormir, aí cara, eu fico feliz porque se eu mexi em alguma coisa, né? E aí você tá preocupado porque assim é muito bacana, né? Que as pessoas estão envolvidas no projeto, né? É claro que como game designer também, e eu também tenho formação na área, eu tento ver o que eu, por exemplo, tem um ponto que não me permite mexer, senão eu travaria, eu teria que criar um outro jogo, por exemplo, colocar poder nos personagens seria criar um novo jogo, totalmente um outro jogo, né? Ele dá poder, por exemplo, esse personagem constrói 2 vezes, esse personagem onde ele estiver, ele marca mais um ponto a mais. Então, tudo isso aí cria um desequilíbrio
que isso não me permite mais mexer, porque eu cheguei num ponto do jogo e disse, não, aqui eu não vou mais, mas aqui eu posso mexer, né? Mas esses contatos, assim, são fantásticos. Deixa eu ver, aqui embaixo tem o William, né, se não me engano, Rodrigão. O William também, o cara que tem um canal chamado Mega Page, tem uns vídeos bem legais dele, que ele cria regras, ele cria regras para melhorar os jogos, é muito fantástico isso. Ele tem o War Vikings, ele criou uma regra para melhorar o War Vikings, né? Que já é um War melhorado, né? Eu tenho ele aqui, é um jogo bonito. E ele criou uma regra. E lá para cima, né, Rodrigo? Te peço para subir de novo, né? Que eu não falei da galera. A Lana e o Heleno são também de serviço de aluguel de board game aqui em Belém. O Ale Souza é um amigo, se transformou em um amigo, né? Por um contato que era para a gente conversar sobre venda e troca de cartas de Magic. Aí o Ale chegou. Ele é o game design da Freedom Studio daqui. Ele já mostrou pra gente o Tropa Z, que é um jogo de zumbi. Atualmente ele está muito focado num jogo de simulação de cidade chamado Maital. E o Alan, cara, o Alan organiza uma ludoteca aqui em Belém, na escola Mundo Encantado. Eu fui chamado esse ano, fiquei muito honrado, fui homenageado pela escola que o Alan, né, trabalha, com Crônicas de Aça. E ele é um cara que joga pra caramba, ele organiza uma ludoteca. E aí ele comprou o osso, joga com os sobrinhos, de vez em quando ele me manda, e ele também está dando um apoio danado aí. A escola deve comprar alguns exemplares, inclusive a gente criou, né, 2 apoios para a escola e para lojista, né? Um jogo bem mais em conta para poder também estar comercializando. Então tem essa galera. E lá embaixo, né, Rodrigão, tá os logos, né? Deixa eu ver aqui. E imagino que hoje vai crescer com o logo do Rodrigo Hagabaster e do RB. Show de Essa é a Não, galera. é verdade, né? O do RB, mas eu já te mandei o logo do RB. Já, e vamos colocar aqui, já vamos colocar para pedir para amanhã para o William botar, para poder também estar fazendo essa divulgação, entendeu, cara? Por quê? Show. Eu acho importante isso, sabe? Esse processo de estar unindo forças, sabe? Não é só questão de comprar o jogo, isso é uma questão, é natural, né? Eu sempre digo isso, é sempre uma questão natural. As pessoas vão comprar por várias questões, né? Meu filho é uma figura, tá aqui. Elas vão comprar por várias questões, né? Às vezes tem condições naquele momento, não tem, ou então gostaram muito, esse jogo é para mim, ou esse jogo não é para mim. Então, isso é uma coisa bem natural. Show. Eu vou me adiantar peço pro Lucas licença para fazer essa pergunta, que era a pergunta dele, vou roubar, mas eu tenho certeza que o Lucas depois vai perguntar uma outra coisa em relação a outros projetos. Então, Sim, a pergunta que eu. até porque tem uma outra pergunta que eu também tenho em cima, que eu ainda estou sentindo falta aqui. Bom, Mas mas vamos lá. pode ir. A pergunta que eu vou roubar do Lucas, Zé, é o seguinte: como é que está sendo trabalhar com a Meeple Starter? Cara, tem sido muito bom, tá? Falando da minha postagem, eu tenho que falar também da Ludem, né? Como um todo, Uhum. porque eu comecei esse relacionamento em 2020 para 2021. Eu já vinha comprando muita coisa da Ludeca, né? Então, um entendimento muito bacana, um respeito acima de tudo, que eu acho que isso é fundamental. E em 2020 para 2021 se intensificou essa relação, porque eu comecei a dizer assim, eu quero fazer um jogo, né? Então eu preciso de um orçamento, qual é o prazo. Isso tudo as pessoas não sabem, né? Porque os bastidores, até quando você dá um prazo de entrega do jogo, né? Por exemplo, um jogo mais complexo como Vitruvius, né? Até onde a minha mão alcança, tudo isso daí, eu tenho que ter um prazo um pouco maior, e as pessoas que estão apostando no jogo têm que entender que é um jogo autoral, é um jogo e existe um carinho, né, diferenciado. Eu não vou fazer 50 mil cópias que queria fazer, né? Se o dia que der, eu vou ficar muito feliz. Então, assim, todo esse processo aí tem um bastidor. Então, começa aí com eles em 2020, 2021. Em 2022,
eu já sinalizava fazer pelo Catarse de novo, né? Estava já imaginando. Só que eu vi a iniciativa deles em 2023, né? Que é essa iniciativa deste ano. Aí quando eu vi, me chamou a atenção, sabe? Por vários motivos. Primeiro, é uma iniciativa mais pé no chão, né? O valor é 5% de taxa administrativa. Então esse valor, ele te faz entender que o teu sonho, né, o teu projeto pode se tornar realidade muito mais fácil, né? Porque outras plataformas vão cobrar mais de 10%. Então 13. esse valor é isso. Então esse valor eu tenho que colocar no produto, né? Tem que colocar no produto. E aqui vale uma ressalva, né? Eu quero receber como game design, quero, lógico, mas eu tenho que entender que eu estou fazendo um financiamento coletivo. Então eu tenho que colocar o preço também o mais justo possível, né? Porque senão, se eu não quisesse fazer isso, era melhor ir no banco, pedir uma quantia exorbitante, produzir e vender o preço que eu acho que tem que vender, entendeu? E existe também aquela questão de você estar pensando, olha, tem um preço agora de financiamento. Está no desconto agora, né? Está 219. Vai durar mais 48 horas. Depois o jogo vai para o valor de 269 no financiamento. E eu estimo que ele vai para a loja a 280, 290, pela qualidade das peças, pelo detalhe das peças, pela história envolvida por todos os componentes, né? Também é uma forma também da gente ir percebendo que tem outros produtos no mercado semelhantes, né, que também a gente pode estar fazendo essa comparação. Então, em 2023 eu vi e eu disse, eu queria fazer com vocês isso. Aí fala, José, vem, traz o projeto para a gente. E eu vi, né, o Vale dos Monstros 2 saindo, né? Em seguida, vi o Portal, né, saindo. Santa Claus logo depois, né? E eu conversei muito tem algumas coisas que eu não posso comentar, né, no vídeo, porque é umas questões mais de viabilização da própria plataforma, no sentido de o que pode fazer agora, o que não pode, o que vai fazer depois. Então isso é mais uma questão mesmo que eu julgo que não é interessante comentar. Mas todo o relacionamento, o apoio, o suporte tem sido dado e não deve, de maneira nenhuma, nada para outra plataforma de financiamento coletivo, cara. E eu vi nisso uma oportunidade, entendeu? Porque uma das coisas que a gente percebe é que eles são parceiros. E isso me cativa muito, cara, entendeu? Muito, muito. E algumas outras plataformas a gente não consegue muito ser ouvido, né? Porque eu não consigo gerar ainda 150, 160 mil reais. Né? Quem sabe no Sim, futuro. é isso aí. Lucas? Quem sabe com o Vitruvio, né? Vai que, né? Né? Uma coisa que, assim, a gente percebe que hoje em dia está tendo bastante, tanto em RPGs e como em alguns board games, o modo solo, o modo de um jogador. E aqui a gente vê que logo está ali de 2 a 4 pessoas, até de repente se bater mais metas, pode vir a mais pessoas por causa dos outros personagens, né? Mas tu não pensou, ou de repente há a possibilidade de ter o modo solo desse jogo? Aí eu vou resgatar o que eu falei no início, né? Pra gente, aí até para desenvolver um pouquinho mais. É que ele não foi pensado para 5, nem foi pensado para 1. Né? Então, eu não vou fazer isso, entendeu? Quem sabe daqui a alguns anos, mas ele não foi pensado. Como ele não foi pensado? Porque, novamente, isso pode acontecer em financiamento, né? O design desenvolve o jogo para 5, tá? Mas ele vai vender 4. E aí a meta estendida é o 5º. Eu não faço isso. Eu não quis fazer isso. Tá bom? Ele foi realmente desenvolvido para 2 a 4, porque ele é um jogo com essa pegada competitiva. Entendeu? Ele precisa ser competitivo. E quando a gente experimentou para 5, o jogo se tornou excessivamente lento e a luta pelos pontos foi um negócio assim brutal, de uma tal maneira que causava muito desconforto, né? Porque também, Lucas, hoje, eu não sei como é que está o RPG, né? Você percebe
que você tem que dosar muito bem a questão da recompensa, né? Uhum. E da frustração que você causa, né? Tem que ser bem dosado. Por exemplo, eu joguei agora com o Fernando na SideQuest, ele falou para mim, José, eu pontuei todas as rodadas. Aí o outro jogador falou assim, eu acho que é importante pontuar, nem que seja um ponto, pontuar em todas as rodadas. Olha a visão deles, né? Eles acharam interessante também porque eles conseguiam pontuar. E essa pontuação que fazia eles realizarem gerava neles uma vontade de pontuar mais, entendeu? Mas teve um jogador uma vez que jogou e não conseguia desenvolver. Ele disse, meu Deus, não consigo desenvolver. Parece que eu não consigo pontuar e isso é frustrante. E ele realmente pontuou pouco, né? Então cada jogador vai ter uma experiência, tem que tentar chegar a esse meio termo, né? Então quando era para 5, causava muita frustração. E para 1, eu teria que desenvolver algum tipo de máquina, né? Ou então eu teria que fazer alguma coisa como o próprio jogador se desafiando, né? Mas como ele não foi pensado, e não vai ter isso na meta, não vai ter mesmo, porque eu não vou arriscar, por exemplo, tanto tempo de desenvolvimento, né? Dizendo assim, é isso que o jogo é, né? E de repente para criar uma meta. Não, Eu posso, pode. não te interrompendo, mas é porque assim, eu olho para esse jogo, vejo o modo solo nesse jogo, tá? Não sei se é porque eu estou envolvido muito com a parte do pessoal do solo, né? Mas até mesmo de a pessoa ela começar a pegar as peças e tentar subir para ver até o tipo, vamos dizer assim, o Jenga, né? Tipo mais ou menos como se fosse o Jenga, só que no Vitruvius. Então a pessoa ela tem que começar a colocar uma peça e subindo. Eu não sei explicar direito com palavras, mas com ações eu acho que consigo até explicar mais. Quem sabe, de repente, quando eu tiver com o jogo, eu faço o método solo com vídeo, te mando. Bacana. Mas Não. eu consegui mais ou menos, se o Shadow não me atrapalhar, né? Eu consigo mais ou menos ver as peças subindo e você jogando sozinho. Então, possa ser que tenha esse método sem. Isso daí também tem muito de costume. Porque eu vejo pessoas, isso eu estou falando pela parte do RPG solo, que não conseguem jogar o solo porque está sozinha. Então ela se vê impossibilitada. Aí possa ser que, de repente, no teu modo solo, você esteja com esse mesmo empecilho. Entendeu? Porque isso acontece muito no board game. Tem pessoas que falam assim, eu tô jogando sozinho, não tem outra pessoa jogando comigo. Então, possa ser disso daí. Entendeu? É só assim, é uma coisa que eu visualizei. Se você falasse que você não tinha, ou tinha algum empecilho, eu ia comentar, acabei comentando, eu sou assim mesmo. Não, de boa. A gente pode depois conversar. Porque como ele foi pensado para ser competitivo, então eu não fui para esse caminho, né? Agora eu entendo, por exemplo, que eu mesmo passei por uma situação em 2020, quando houve a pandemia. Isso aconteceu na comunidade como um todo, eu não sei como foi na comunidade de RPG, mas que havia uma cobrança muito grande da comunidade para os modos solos, né? Mas teu jogo não tem um modo solo, não dá para fazer um modo solo. E fazer o modo solo, dependendo do jogo, da dinâmica dele, isso pode comprometer um pouco o conceito do jogo, ou então travar um pouco o jogo, ou então até aquilo ali não é objetivo realmente. Então eu até criei vários modos solos, por exemplo, para jogos que eu tenho aqui, né? Para ele não, porque a intenção realmente era travar essa competição, sabe? Era colocar dois jogadores ali para estarem se enfrentando, se desafiando, subindo a estrutura, mas a gente pode conversar numa boa. Ele não vai ter isso no financiamento, né? Se alguém, por exemplo, dizer, será que vai ter um quinto jogador para jogar? Não. Agora, se você quiser na sua casa, né, depois que o jogo tiver, é aquilo que eu digo, a gente apresenta a nossa proposta de designer, né? Mas a comunidade ela é tão rica em criatividade que pode surgir um modo solo do Lucas. E ele publica o modo solo lá.
né? Isso é muito legal e a gente vai testar, a gente vai jogar, isso é fantástico. Beleza. Raga? Então, bom, a gente agora vai encaminhando para a parte final, Zé, e eu queria disponibilizar esse espaço aqui para você dar um recado para a galera sobre o Vitros e as suas atividades. Utilize aí o espaço. Rodrigão, vou pedir para te repetir de novo, porque deu uma travada. Ah, então bora, vamos Deu lá, de novo. realmente uma travada mesmo. Então segura, prepara. Beleza, Zé. Agora a gente vai se encaminhando para o final do nosso bate-papo, do Raga Papo. E aí eu quero disponibilizar esse tempo final aqui para você mandar um recado para a galera que estiver assistindo, dar aquela palavra assim para a galera considerar na hora de apoiar o teu projeto, o teu jogo. E também dizer onde é que a galera te encontra nas redes sociais. Mande bala, o espaço é seu. Legal, cara, legal. Olha, eu acredito muito no Vitruvius, tá? Ele é um projeto que está sendo desenvolvido desde 2017, com muito carinho, com muito apreço, com cuidado. A gente testou demais, continua testando. Amanhã, que é dia 13, 14 e 15, nós estaremos no evento agora que é o Magic Heroes, né? Aqui no Centur, na sala do pessoal do Égua do Board Game. Fui convidado pelo Flávio e pela Lívia. A gente vai estar testando o jogo lá. Se você tiver, inclusive, alguma curiosidade, quiser conhecer um pouco o jogo, porque tem gente que às vezes se convence jogando o jogo para comprar o jogo, né? E assim, eu vou estar lá experimentando Vitruvius, né, com você lá de cara. É um jogo feito por paraenses, tá bom? Isso eu preciso estar falando aqui. A gente quer muito também que esse mercado comece a borbulhar, cresça, que ele também é bom para todo mundo, né? A gente tem tido pontes assim maravilhosas, como ressalto novamente o próprio Lucas, né? Essa amizade que a gente criou, esse contato, essa preocupação quando ele diz eu quero te ajudar, ele falou isso no áudio. Eu achei assim fantástico, isso eu preciso fazer, só fiz um ajuste de horário, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso. Vitruve foi pensado também nessa via de financiamento coletivo, tá bom? De que o preço que a gente está buscando é o mais justo possível, para a gente pagar todas as contas que precisa pagar, e acho que a gente já fez no passado. E ele é mais um degrau para outro projeto, tá, gente? É sempre assim. Onde foi parar meu osso, gerou o Vitruvius. Será que o Vitruvius vai gerar o Hamelin? O Lucas tanto fala. Então, convido vocês a apoiar. As minhas redes sociais estão... Você pode encontrar no Ilanautas, pelo Instagram. É Ilanautas mesmo, você não tem como errar. Não tem um outro Ilanautas, só tem a gente. Eu também estou com o Instagram, que é JJ Alves, né? .oficial também. O Instagram é a rede hoje que eu mais me comunico com as pessoas, tá bom? Eu tenho presença no Facebook, como escritor e como também como estúdio e editora, mas o Instagram é meu ponto principal, viu, Rodrigo? Você me encontra lá. Qualquer dúvida, inclusive, sobre a plataforma, que eu não souber responder, eu passo para o pessoal da Meeple para poder conversar sobre o que vem na caixa, deve ser uma dúvida. O YouTube também você pode encontrar, a gente começou a publicar vídeos, inclusive o trailer que está aqui, está no nosso canal do YouTube, tá bom? Que também é Ilanautas. Como eu disse, não há outro Ilanautas, né? Então fica fácil, tá bom? Agradecer também a você, pelo seu tempo também, pela oportunidade, cara, pela parceria que a gente vem tendo, né, aqui em Belém. Gostaria de te encontrar mais, mas eu sei que às vezes eu te encontro correndo aqui ao lado do Jardim Botânico, né, o museu, né? Porque faltou agradecer o Lucas, tá bom? Também por fazer essa ponte, entendeu? De dar essa oportunidade, a gente está falando sobre a página, sobre o financiamento coletivo, e sobre também os projetos, né, que o Lucas desenvolve, que, cara, eu sempre que eu te falo, né, tu és uma referência não só como no mercado de RPG, como também como pessoa, tá bom? E agradecer demais a vocês aí pelo apoio e pela oportunidade. Beleza, Lucas. Agora faz aí a tua despedida antes da gente encerrar a programação. Beleza. Cara, José, obrigado por mais uma vez estar aí com a gente. Agradeço mesmo de coração. Sempre quando precisar, pode estar aí conosco,
E a gente vai terminando por aqui. Muito obrigado, viu, pessoal? Beleza, galera, chegamos ao final de mais um Raga Papo. Obrigado por vocês terem assistido a gente até aqui. Deixo aqui meu desejo de sucesso para o José Alves, para a campanha poder bater sua meta e a galera se divertir jogando o Vitruvius. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima. Falou!